Então, pessoal, o ensinamento de hoje é voltado para aquelas pessoas que já têm um pouquinho aí de aprendizado de inglês, já aprendeu aí o verbo to be, mas que fica estacionado nisso, né? Que já aprendeu frases soltas, aquelas frases de efeito, good morning, what's your name, né? Mas não evolui além disso. E eu vejo, na minha modesta opinião, que um dos problemas, além da disciplina pessoal de cada um em querer se dedicar, é muitas vezes a metodologia pela qual a pessoa passa na vida. Às vezes ela se depara com metodologias que querem exigir dela falar igual o nativo. Eu vejo isso como um problema. Ninguém é obrigado a falar igual nativo. Você vai sempre ter o seu sotaque. Talvez se você for morar no exterior, falar muitos anos lá, você até consiga falar igualzinho a ele. Então, essa insistência no querer falar igual nativo, para mim, às vezes é uma barreira. O outro ponto é também querer fazer as pessoas entenderem a linguagem do nativo da noite para o dia. É isso que eu vejo como um dos grandes erros. Para que a gente possa evoluir numa língua, seja ela estrangeira ou até na nossa própria língua, a gente tem que começar gradualmente. Vocês se lembram que a gente lia os nossos livrinhos lá de literatura para que a gente aumentasse o nosso vocabulário, né? E muitas vezes lia em voz alta para a professora nos corrigir na pronúncia das palavras. Então, a ideia que eu quero passar para vocês é que vocês têm que começar a fazer isso no inglês também. Mas em que tipo de material? Nesse tipo aqui, pessoal. Em livros, por exemplo, como esses da Oxford Bookworms, aí, que são livros de histórias com nível de dificuldade gradual. Ele tem desde aquele mais simples, nível 1, com 1000 palavras novas, depois vai para o nível 2, 1500, nível 3, nível 4 e assim sucessivamente. Lendo esses livros, que eles vêm de uma forma própria para você ir aprendendo a pensar em inglês, porque você vai se interessar pela história, você vai querer entender a história, desde que você não fique preocupado em querer estar toda hora no dicionário buscando o significado de palavras, porque não é assim que a coisa tem que ser, você tem que ir tentando entender o contexto, a frase, algumas frases juntas, e uma ou outra palavra você vai buscando no dicionário. E aí, eu vou dar um exemplo, eu vou ler aqui um pequeno trecho desse livro, não poderia estar lendo o livro todo aqui, mas eu vou ler um pequeno trecho. Eu não sou nenhum falante de inglês, mas só para mostrar para vocês que quando a gente ouve uma narrativa lenta, gradual, e a gente vai lendo, isso vai condicionando a nossa mente e o nosso ouvido e vai fazendo com que a gente evolua. Vamos a esse pequeno trecho que eu vou ler aqui como exemplo para vocês. Foi extraído de um desses livros aí da Oxford Bookworms. The Spectral Band, Helen's Store. At the time of this story, I was still living at my friend Sherlock Holmes' flat in Baker Street in London. Very early one morning, a young woman dressed in black came to see us. She looked tired and happy, and her face was very white. "I'm afraid of death, Mr. Holmes," she cried. "Please help me. I'm not 30 yet, and look at my gray hair. I'm so afraid." "Just sit down and tell us your story," said Holmes kindly. "My name is Helen Stoner," she began, "and I live with my stepfather, Dr. Grimsby Roylott, near a village in the country. His family was once very rich, but they had no money when my stepfather was born. So he studied to be a doctor, and went out to India. He met and married my mother there, when my sister Julie and I were very young. Our father was dead, you see. Your mother had some money, perhaps?
asked Sherlock Holmes. "Oh, yes, Mother had a lot of money, so my stepfather wasn't poor anymore." "Tell me more about him, Mrs. Stoner," said Holmes. "Well, he's a violent man. In India he once got angry with his Indian servant and he killed him. He had to go to prison because of that, and then we all came back to England. Mother died in an accident 8 years ago, so my stepfather got all her money. But if Julia or I marry, he must pay us £250 every year." "And now you live with him in the country," said Holmes. "Yes, but he stays at home and never sees anybody, Mr. Holmes," answered Helen Stoner. "He's more and more violent now, and sometimes has fights with the people from the village. Everybody's afraid of him now, and they run away when they see him. And they're also afraid of his Indian wild animals." Então, pessoal, eu li aí um pequeno trecho, né? Aqui tem outro, se vocês quiserem treinar, podem ir lendo. Mas a mensagem inicial é essa. Então, uma leitura gradual, com uma narrativa, um áudio gradual, vai me condicionando a entender o contexto, a união dessas palavras, essas frases, né? E vai fazendo com que eu comece a pensar no inglês. Uma outra forma também que vocês podem fazer uso para aumentar o inglês de vocês é através de alguns canais do YouTube. Então, nós temos aqui, ó, esses dois canais que podem ser muito úteis, porque eles são canais de historinhas infantis narradas por pessoas que podem ser nativas ou não, mas narradas num ritmo mais lento. E você seleciona nesses canais, por exemplo, para assistir com legenda em inglês. Aí você vai estar praticamente lendo o livro, vendo a história e vai evoluindo no seu inglês. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui e já vou abrir, então, nesses canais para vocês verem, né? Pelo menos um deles como exemplo. Não esqueçam, pessoal, curtam o canal, compartilhem e deem o like. Vamos para a próxima etapa. Então, pessoal, voltando aqui agora para mostrar o site, né? No caso, o canal do YouTube, onde você pode, é um daqueles lá, ouvir as historinhas com a legenda. Vejam como é legal. Você com certeza vai evoluir no seu inglês, ouvindo uma pessoa que pode ser nativa ou não. Vamos lá para a história. What should I do, Tia? I really want those mangoes. Let me tell you a story. The Three Little Pigs. Once upon a time, there was a mama pig and three little pigs. Então, pessoal, aqui eu não vou estar, né, permitindo toda a história. Vocês visitem o site, com certeza vocês vão aprender muito inglês com isso aí, né? Essa é a nossa contribuição, nosso ensinamento de hoje. Não esqueçam, compartilhem esse vídeo, marquem o sininho para vocês serem avisados quando a gente tiver novos vídeos. Curtam, né? E fiquem todos com Deus. Tomem as vacinas aí, aqueles que já tiverem na vez. Se protejam. E até o próximo vídeo. Obrigado aí pelo tempo de vocês.